Diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, e Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Podeis tomar assento. Essa palavra revela a chamada de Moisés. Deus chama Moisés para uma missão que entregaria a ele. Até então Deus tinha trabalhado com os patriarcas, e Deus se apresenta a Moisés, exatamente sendo o Deus dos patriarcas. Sou o Deus de Abraão, de Isaque, e eu sou o Deus que vem operando de geração a geração. E Deus agora chama esse homem, que estava fugitivo, que tinha fugido da sua terra, e Deus chama ele agora para algo que iria lhe entregar, uma missão. Moisés foi o primeiro homem a ser designado para mestre e líder, sem os atributos de ser patriarca. E Deus agora vai entregar a ele algo para ele mudar a história de Israel. E há em sua trajetória ilustrações maravilhosas, ao passo que Deus vai lhe moldando para ser o homem de Deus. Deus agora está chamando para ser o homem de Deus. O homem que vai ali à frente do seu povo, e Deus vai levantar para que ele venha falar com Faraó, para liberar o seu povo. E este homem, cheio de dúvidas, cheio de sentimentos até de medo pelaquela missão que ele estava sendo chamado, ele começa a travar um diálogo com Deus. No versículo 11 diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Essa é a pergunta que o homem ele se faz, porque o homem ele tem medo das missões que Deus coloca para ele, até que ele seja humilde de aceitar aquilo que Deus está estabelecendo e saber que Deus estará com ele para tudo aquilo que tem chamado. Moisés então, ele é o enviado para resgatar o povo, buscar, tirar o povo daquela situação, libertar o povo. E ele vai agora, ele não tinha um conhecimento profundo desse Deus. Por isso que Deus chega para ele e diz: eu sou o Deus de vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés então se pergunta: mas quem sou eu para que eu vá lá e venha pedir para que o povo seja liberado? E ele apresenta todas as suas fraquezas. Sempre quando Deus nos chama para uma missão, a primeira coisa que vem à nossa mente são as nossas fraquezas. Aquilo que de pior nós temos.
Então, ele começa a dialogar com Deus sobre as suas fraquezas. Ele era um homem que agora tinha fugido. 40 anos ele estava num deserto, fugido. E Deus tem um encontro com ele, um Deus que ele não tinha um conhecimento profundo, e chama para que ele vai libertar o seu povo. E quando Deus chama, ele agora então começa a apresentar as suas dúvidas. Capítulo 4 diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor não te apareceu. O grupo de louvor ainda cantou sobre a necessidade de irmos evangelizar. Hoje pela manhã ainda pregava sobre a congregação dos príncipes. E algo que nós temos que fazer é ganhar almas para a vida, para Cristo. Ganhar vidas. Não há tempo a perder. E muitas vezes a primeira coisa que nós olhamos para nós é que nós não somos capacitados. Quantas pessoas Deus tem chamado, mas a primeira coisa que vem ao coração é a dúvida. Como eu vou fazer isso? Ninguém vai me dar ouvido. Não ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. A coisa mais difícil que nós temos é pregar para os nossos familiares, não é? Porque nós temos a certeza que eles não vão nos ouvir. Ah, mas eles vão me ouvir? Não vão nos ouvir. E nós ficamos temerosos até em pregar para os nossos familiares. Porque esse mesmo conceito: olha, eles não vão me ouvir, não adianta eu falar, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Olha, isso é coisa da sua cabeça, Deus não está te chamando para fazer nada disso. No versículo 10, então, disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Senhor, tira essa obrigação de mim. Tira essa responsabilidade. Pediu para ser desobrigado daquela missão. Senhor, procura outro melhor. Quantas vezes nós pensamos assim: Senhor, levanta outro, né? Eu tenho que ir, eu tenho que falar, eu não sei falar, sou pesado de boca, não sei o que vou dizer. Mas o que o Espírito de Deus nos fala ainda hoje: abra a tua boca, porque eu encherei, eu falarei pela tua boca. Sabe, algo que tem nos impedido de sermos ganhadores de alma, de converter vidas a Cristo, é exatamente o mesmo erro, o mesmo medo do chamado. Quando o povo começa então a se levantar contra Moisés, muitas vezes nós temos medo do quê? Do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, do que os outros vão comentar. Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que nós temos que fazer por causa do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar? Ah, se eu falar isso, vão pensar aquilo. Quando o povo começou a censurar Moisés, porque o fardo foi aumentado, Moisés procura Deus. Sabe, algo bom que Moisés fez foi procurar Deus. Muitas vezes no nosso medo, na nossa angústia, nós não procuramos aquele a quem pode mudar a situação. Nós ficamos frustrados, amedrontados e não falamos com Deus. Moisés, ele vai falar com Deus, ele vai apresentar a Deus as suas angústias, as aflições, os seus medos, as suas incertezas. Sabe,
algo que nós temos que começar a aprender é falar com Deus. Senhor, estou diante desse problema, não sei como resolver. Senhor, preciso mudar a minha casa, me ajuda. Como eu devo fazer? Senhor, vai à minha frente. Senhor, usa a minha boca, fala pela minha boca. Mas nós olhamos para nós e não olhamos para Deus. Moisés, ele começa então a ser agora rejeitado pelo povo. Algo terrível é ser rejeitado pelo povo. Algo terrível é receber uma rejeição, né? Eu lembro que muitos anos atrás eu fui dar a primeira saudação na igreja, né? Pastor, eu era obreiro, pastor Gerson, vem dar uma saudação. E ele nos pegava sempre desprevenido, né? Não avisava não. Vem aqui dar uma saudação. E chegava lá, tímido, né? Ficava vermelho. E lembro que eu dei uma palavra e alguém disse assim, agora qualquer um está falando. Pessoa que só sabe falar aleluia e glória a Deus está falando. E aquilo poderia ter me derrubado, né? Poxa, a primeira palavra que eu vou dar, já vem uma palavra, alguém falando isso de mim. Mas eu fui falar com Deus. Porque desde que eu era criança, minha mãe falava assim, você vai ser pastor, né? Você vai ser um pastor. E eu lembrei da profecia da minha mãe. E eu fui falar com Deus. E falei com Deus. E Deus disse, vai porque eu vou te usar. Né? Aí eu fui falar com o meu pastor. Pastor, o que eu preciso fazer para ser um grande pregador? E ele perguntou, qual é o teu carro? Né? E na época eu tinha um Monza, que era o carro do ano. Meu carro é um Monza, então. Começa a fazer uma biblioteca na mesa do carro. E começa a estudar. E buscar a Deus. Então, vamos falar com aqueles que podem mudar a nossa vida. Quem pode mudar? Deus. Né? Se nós ouvirmos os outros falarem, nós desistimos. Moisés, ele começa a ouvir as queixas do povo. O povo começa a se queixar agora. Capítulo 5, versículo 20 em diante, diz assim, encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes as espadas nas mãos, para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que fizeste mal a esse povo? Qual era a visão do povo? Que Moisés, quando foi falar com Faraó, jogou sobre eles um repelente. O Faraó nem queria mais saber daquele povo. E agora os seus servos estavam com a espada na mão para matá-los. Então ele vai falar com Deus. Olha, o Senhor está me chamando para essa missão. O Senhor está me dando esta missão. Mas o povo agora diz que nós estamos entregando eles a espada. Ele diz, por que fizeste mal a esse povo? E por que me enviaste? Porque o Senhor me enviou. Eu não sei lidar com esse povo. Eu não sei falar com o Faraó. Eu não sei como mudar essa situação. Versículo 23. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Tem momento que nós não acreditamos que Deus vai fazer algo. E queremos parar. Paramos porque não colocamos confiança naquilo que Deus tem falado. Porque desde que eu me apresentei a Faraó, desde que eu tenho falado em Faraó, em teu nome, ele começou a maltratar o povo. E de nenhuma sorte livrou o teu povo. Não está acontecendo nada. Tudo aquilo que você prometeu para mim, não está acontecendo nada. O povo agora está se virando contra mim. E vão tirar a minha vida. Esse era o medo de Moisés. Quantas vezes nós começamos a nos amedrontar, porque parece que Deus
não está respondendo. Parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Parece que Deus, Ele está demorando. Parece que Deus não vai agir. E, pelo nosso entendimento, nós tomamos a decisão de que, olha, que eu comecei a orar, desde que eu comecei a falar, desde que eu comecei a buscar, não mudou nada. Deus tem o seu tempo. E eu gosto muito quando Deus diz assim: eu endureci o coração de Faraó. Quem endureceu o coração de Faraó? Foi Deus. Deus quer fazer algo grande através da tua vida. E espera que você creia que aquilo que Ele tem falado vai acontecer. É uma prova. Deus nos coloca em provas. Deus quer que nós venhamos ter fé, perseverança, persistência. Deus não quer filhos frágeis, fracos, que desanimam, que tiram a mão do arado. O que Deus fala? Aquele que tira a mão do arado, a minha alma não tem prazer nele. Não tem prazer nele. Eu estava comentando esses dias sobre, alguns anos atrás, um testemunho de um pastor colombiano, e ele foi designado para uma família, e ele iria ali tratar naquela família que a mulher tinha 3 filhos. E aquela mulher procurou o pastor da igreja, desesperada, porque os seus filhos já não queriam mais saber de igreja, estavam indo para um mau caminho. E aquela mulher pediu para que fosse um pastor, um jovem, falar com aqueles 3 moços. E aquele pastor era o pastor dos jovens, muito jovem ainda também, mas uma igreja muito grande, que já estavam em ginásios. Ele é acostumado com 1000 pessoas. E ele vai conversar com aqueles jovens, e o pastor dá uma ordem para que ele fique ali por um tempo naquela casa, ministrando aquele jovem por alguns meses. E ele olha para si mesmo e diz: bom, 3 meses está bom demais, né? 3 meses, dou uma aula para esses meninos, vou embora. Mas na mesma hora Deus falou para ele: quem disse para você que é 3 meses? Eu te quero aqui. Porque no coração dele dizia: mas eu sou um pastor de 1000 pessoas, não vou ficar com 3 pessoas. E Deus começa então a trabalhar o coração dele, ensinando. E aqueles 3 jovens se converteram, mudaram sua vida. E ele, muito tempo depois daquilo, já quase nem se lembrava mais daqueles 3 jovens. Até que aqueles 3 jovens um dia vêm visitá-lo, e agora eles são pastores internacionais. E Deus falou para ele: era isso que eu queria que você fizesse. Isto é ser pastor de multidões. Você nunca sabe o que está por detrás de uma pessoa. Nós sabemos quantas sementes tem dentro de uma laranja, mas não podemos contar quantas laranjas tem numa semente. Então, sempre fazer a obra de Deus com alegria, sempre crendo. Moisés, naquele momento, ele poderia pensar: olha, eu já estou diante de um povo que não me quer, e estão querendo me destruir. Mas Deus tinha um grande projeto para o povo de Deus, para Israel. Deus iria tirá-los de lá, e através do testemunho daqueles que saíram do Egito, nós estamos aqui hoje, crendo na palavra, crendo que Deus levanta o homem do pó e coloca ele assentado com os príncipes da terra. Como estava Moisés? Fugindo, desesperado. E Deus vai buscá-lo, Deus vai conversar com ele e coloca nas mãos dele uma missão para que ele venha crer. Êxodo 6, capítulo 12 diz assim: porém Moisés falou perante o Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão,
e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós não temos condições. Mas Deus tem projetos na tua vida. Deus sabe a grande obra que Ele vai fazer através da tua vida. Israel não tem me ouvido. Muitas vezes nós pensamos assim: se nem a minha casa me ouve, como as outras pessoas vão me ouvir? Se eu não consigo pregar nem para a minha casa. Quantas vezes o inimigo tenta nos usar isso? E Moisés, ele estava nessa posição. Ele estava sem condições emocionais. Porque quando você vai pregar e as pessoas não estão te ouvindo, quando você tem algo grande para anunciar e as pessoas não querem ouvir, o povo de Israel não me tem ouvido. E essa era algo que doía no coração de Moisés. Como o Senhor me escolheu? Né? Quantas vezes Moisés deve ter se perguntado: como o Senhor me escolheu se eles não querem me ouvir? Como eu vou livrar esse povo? O Senhor disse que vai me levantar para livrar esse povo, e eles não querem nem me ouvir. Mas Deus começa a trabalhar, Deus começa a dar a Moisés condições para que os milagres aconteçam. O ambiente faz o milagre. Nós temos que preparar um ambiente de milagres. Quantos querem milagres? Nós temos que preparar o ambiente para o milagre. E o ambiente que nós preparamos para o milagre é crer que Deus fará. É diante dos problemas, ouvir a voz de Deus e obedecer. Não ter medo, porque se Deus dar uma ordem, faça. Capítulo 14, versículo 13 em diante diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A confiança. O que Deus espera que nós venhamos ter? Confiança na sua palavra. Confiar naquilo que Deus está nos falando. Sabe, às vezes nós queremos nos guiar pelo ambiente, pelo que está à nossa volta, pelo crivo das outras pessoas. O que você acha? Como você achou? O que você pensa? Mas nós temos que ouvir a voz de Deus. E quando Moisés agora, ele não ouve mais a voz do povo, o povo agora, mesmo que... o povo não mudou, quem mudou foi Moisés. Sabe, eu sempre digo que para acontecer mudanças, as mudanças têm que acontecer em nós. Nós queremos sempre que os outros mudem, mas a mudança tem que partir de nós. Se eu mudar, tudo à minha volta muda. Eu quero que as pessoas me aceitem, eu quero que as pessoas façam isso, eu quero que as pessoas façam aquilo, mas eu não acredito em mim, ou eu não acredito na palavra de Deus. E quando eu não acredito nem em mim, nem na palavra de Deus, os milagres não acontecem. Porque eu duvido da palavra de Deus. E Moisés agora, então ele tem um grande desafio, o mar. Chegar diante do mar. Atrás o exército, à frente o mar. Algo sem saída. Deus sempre age quando não há mais saídas. Quando eu posso fazer, Deus não vai fazer. Mas o impossível é Ele que faz. O mar não iria se abrir pela vontade de Moisés, mas pela ordem de Deus, o mar se abriu.
E ele agora, então, ele agora toma posse da palavra de Deus. Ele crê na palavra de Deus, porque Deus já começou a mostrar muitas coisas para ele. Então agora, ele não ouvia mais o povo murmurando, reclamando, tentando desanimá-lo, mas ele agora olha para a palavra de Deus. O que Deus está falando para ele? Ele chega diante do mar, e ele então já dá uma palavra profética. Olha, os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Não verão mais eles. E o Senhor é quem vai guerrear por vós, e vós vos calareis, porque o Senhor é quem guerreia por nós. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Se Deus desse uma ordem a Faraó, e Faraó simplesmente: olha, eu vou deixar o povo ir porque eu sou bonzinho, o povo não saberia quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus endurece o coração de Faraó, para que ele possa mostrar ao seu povo o seu poder. Quantas vezes nós nos sentimos amedrontados por tudo que está acontecendo, por tudo que se levanta, pelos problemas familiares. E tudo isso está se levantando para que Deus seja exaltado em tua vida. É necessário você crer. Não olhe para o problema, não olhe para a situação, mas olhe para aquele que está te dizendo que vai te dar a vitória. E tome posse da vitória. Creia, não duvide. Por que clamas, Moisés? Diga ao povo que marche, diga ao povo que continue, diga ao povo que creia, que vá avante. É isso que Deus espera de cada um de nós. No deserto, o povo sentiu sede e atacado por Amaleque. Ainda hoje pela manhã, ministrava sobre a guerra contra Amaleque. Amaleque, nesses dias que nós estamos vivenciando, dias que nós ficamos amedrontados, ainda falava pela manhã que muitas pessoas ficam paralisadas, ficam amedrontadas, ficam para trás. E esse espírito de Amaleque está até hoje, e é um grande perigo para a igreja. São pessoas que se entristecem e param, desanimam, voltam para trás. E como agia Amaleque contra o povo de Deus? Ele era um povo que se escondia no deserto, vivia no deserto, eram nômades, e eles esperavam o povo passar. Eles não atacavam o povo de Deus pela frente, eles atacavam os cansados, os velhos, e as crianças e os doentes. Iam dizimando o povo por trás. Como que Amaleque está vindo contra a igreja hoje? Aqueles que desanimam, aqueles que se enfraquecem, aqueles que adoecem, que não buscam a cura, esse espírito vai derrotando. Então Amaleque, até os dias de hoje, nós estamos nessa guerra. Ainda li essa passagem pela manhã, o versículo 16 do capítulo 17 de Êxodo, diz assim: ele disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Haverá uma guerra de Amaleque contra o povo de Deus de geração em geração. Então esse espírito, ele até hoje perturba, até hoje ele tenta destruir, até hoje ele se levanta contra nós, até hoje ele vem contra aqueles que se enfraquecem, aqueles que se desanimam, aqueles que tiram a mão do arado. E nós temos que aprender algo. Eu falava pela manhã que eu aprendi com
Josué, né? Esses dias uma pessoa disse para mim: pastor, eu vejo você sempre animado, né? Eu sou homem, eu tenho problemas também, né? Mas eu vejo você sempre animado. Eu disse: olha, filha, eu aprendi com Josué. Quando Deus disse para Josué: Josué, esta é a tua missão. Deus mostrou a Josué qual era a missão de Josué. Moisés, meu servo, é morto, agora a missão é esta. E Deus dá uma palavra a Josué. E qual foi a palavra? Anima-te e esforça-te. Quem teria que se animar? Josué. Quem teria que esforçar-se? Josué. Nós ficamos: Deus me anima, Deus me esforça. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos animar, porque existe uma missão. Todos nós temos uma missão. Ah, eu não tenho uma missão como pastor, mas você tem uma missão como chefe de família, mãe de família, você tem missão nos seus negócios. Todos nós temos uma missão. E temos que nos animar todo dia. Todos os dias nós temos que levantar, crer, confiar em Deus. Não importa os problemas que vão se levantar. Imagina Moisés, cada dia ele tinha um problema. Andar por um deserto com quase 3 milhões de pessoas, né? Um dia o sogro dele chega e diz: olha, você vai morrer desse jeito. Procure entre o teu povo alguém que possa ouvir o povo. Porque Moisés, ele parava e ouvia todo o povo. E o sogro viu aquilo e falou: olha, você não vai aguentar. Procure pessoas para te ajudar. Procure pessoas que vão estar no mesmo sentimento que você, que conhecem o Deus que você serve. E ele então ouve aquele bom conselho. Deus, ele usa pessoas para nos dar bons conselhos. Então busca, confia. Quantas vezes Moisés teve que orar pelo povo? Quantas vezes teve que clamar para que Deus não desistisse do povo, não tirasse as mãos de cima do povo, para que Deus continuasse abençoando o povo, para que Deus não tirasse a bênção de cima daquele povo. Um povo que era só virar as costas, voltava para a idolatria. Um povo que, quando não via Moisés, não sabia como caminhar. Mas Moisés se colocava entre o povo e Deus. Sabe o que está nos faltando? Nós somos intercessores. Nós temos que nos colocar entre os nossos filhos e Deus. Nós temos que nos colocar entre a esposa e Deus, entre o marido e Deus, entre os nossos negócios e Deus. Temos que ter a coragem de falar com Deus. Deus, se o Senhor promete abençoar e não me abençoa, o que eu vou fazer? De que vale eu viver? Se o Senhor me prometeu uma família abençoada e eu não estou sabendo como conduzir isso, me ensina. Me dá sabedoria, me dá entendimento. Moisés então, ele vai falar com Deus sobre isto. Ele vai interceder pelo povo. Capítulo 32, versículo 30 em diante, diz assim: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. Olha a coragem de Moisés. Olha, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa a minha casa. Minha casa pecou. Minha casa tem problemas. Meu marido tem problema. Meus filhos têm problema. Minha esposa. Senhor, eu errei nos meus negócios. Mas, Senhor, perdoa o pecado. Perdoa os nossos pecados agora.
tenha misericórdia de mim. Senhor, se o Senhor não mudar essa situação, Senhor, risca meu nome, porque eu tenho pregado o teu nome, eu tenho falado que o Senhor é bom, eu tenho falado das tuas misericórdias, eu creio no teu poder. Ah não, isso eu não vou fazer, porque eu tenho medo. Intimidade com Deus era o que Moisés tinha, e nós precisamos ter. Moisés falava com Deus face a face. Face a face. Um dia a irmã de Moisés ficou irada, porque Moisés não procurava profecias com ela. E ela começa a se rebelar. E Deus diz algo para ela: olha, com Moisés, meu servo, é diferente. Eu falo com ele face a face. Sabe o que está nos faltando? Intimidade com Deus. Nós sempre achamos que alguém vai falar com Deus por nós. Se é pecado que está nos afastando de Deus, peça perdão. Se achegue a Deus. Deus é Pai. Deus é o nosso Pai. Nós não podemos ter um sentimento que Deus não vai nos ouvir. Então Moisés, ele tem agora a ousadia. Veja como Deus vai trabalhando este homem que tinha medo de falar com as outras pessoas. Ele agora tem coragem, habilidade de fazer uma oração pelo seu povo. Ele se torna um intercessor do seu povo. Diga, minha casa está precisando de um intercessor. Nós precisamos nos levantar como verdadeiros intercessores. Senhor, se é pecado, perdoa. Tira, Senhor, a idolatria da minha casa. Tira a mentira da minha casa. Senhor, eu quero te servir. E o Senhor disse que o Senhor é o meu Deus. Que o Senhor me guarda. Que o Senhor abençoa a minha casa. Praga nenhuma chegará na minha tenda. É a tua palavra. Eu creio na tua palavra. Nós temos que tomar a palavra de Deus, porque Ele não é homem para mentir. E tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. E temos que tomar posse da palavra de Deus. E usar a palavra de Deus. A oração, ela então traz a cura, traz renovação. A oração traz um prêmio. A oração, ela completa a vida do intercessor. Capítulo 34, versículo 9 diz assim: E disse o Senhor, disse, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós. Esse povo é de duro serviço, porém perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado. Toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. A oração garantiu a presença de Deus e trouxe a revelação da glória de Deus. A oração teve como prêmio a renovação de uma aliança. Deus traz uma aliança nova. Olha, eu vou estar com vocês e farei agora coisas maravilhosas. Deus já tinha feito coisas extraordinárias, mas Deus diz agora: olha, eu vou estar convosco, eu não vos deixarei sozinhos e vou fazer coisas extraordinárias, coisas grandes. Deus, Ele usa este homem que ele não tinha nem como falar, não sabia nem falar, mas Deus usa a vida dele.
ele se coloca como o intercessor. Ele se coloca como aquele que chega diante de Deus, aquele que busca a presença de Deus. Moisés, ele se torna o homem de Deus. Sabe o que nós estamos precisando nos tornar? Homens de Deus. Homens que Deus usa. Homens que Deus abençoa e transforma. Homens que não têm medo dos desafios. Homens que não tenham medo de buscar a presença de Deus. Homens que não tenham medo de crer que Deus pode mudar e pode transformar qualquer situação. Então, Moisés se transforma no quê? Em homem de Deus. Deuteronômio capítulo 33 diz assim: esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. O que Moisés é reconhecido agora? Como homem de Deus. E Deus deu a ele o poder para abençoar. Sabe, nós temos um poder para abençoar a nossa casa, abençoar nossos filhos, abençoar os nossos negócios. Quando nós temos uma aliança com Deus, Ele nos dá essa autoridade. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus. Quem era Moisés? Um fugitivo, né? Quem Deus transforma ele? Num homem de Deus. O que nós estamos precisando? Nos tornar homem de Deus. Homem de humanidade, mulher, homem, né? Nos tornar homem de Deus. Prontos na oração, prontos a ser um intercessor, prontos a confiar em Deus, diante de uma situação que é intransponível, que era o mar. Ele ouviu a voz de Deus e fez o que Deus ordenou. Quando nós não temos condições de mudar uma situação, obedeça o que Deus está ordenando. Confia. Não pare pelo que os outros vão falar de você. Não pare pelo que os outros pensam de você. Não pare pelo crivo dos outros. Ouça a voz de Deus. Moisés muitas vezes se sentia sozinho, né? Como eu vou fazer isso? Eu não tenho condições. Mas Deus separou ele, está separando você. Você toma posse dessa palavra, se torne um intercessor da sua casa. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento, ore pelos seus negócios, ore para que Deus mude situações. Creia nesta palavra. Homem de Deus, grande é o significado dessa expressão. Um homem vindo de Deus, escolhido e respaldado por Deus. É assim que é a palavra. E nós temos que aprender a honrar os homens de Deus, aqueles que são enviados por Deus, aqueles que estão para nos ensinar, para nos mostrar. Mateus capítulo 10, versículo 40, diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Honrar. Tudo aquilo que Deus tem nos enviado, nós temos que honrar. Tudo aquilo que Deus tem nos dado, nós temos que honrar. Honrar os profetas, honrar o pastor da igreja, honrar os irmãos. Tudo que é enviado de Deus é para o nosso enriquecimento,
Aprenda a orar, aprenda a abençoar, aprenda a dar um copo de água para um discípulo do Senhor. Sempre que nós honramos, porque Israel sofreu tanto? Porque Deus tinha levantado Moisés e para eles era duro receber Moisés. Tem nos levado a um caminho ruim. Nós agora temos o repelente, que o Egito não nos aceita mais. Era a palavra deles. Talvez, quando você se decide por Cristo, muitos amigos não querem andar mais com você. Mas tome a decisão por Cristo. Caminhe por Cristo. Seja alguém que vai ser usado por Deus. Ainda hoje pela manhã nós falávamos da grande missão que nós temos nessa região. Deus vai levantar a sua vida para ganhar vidas. Você crê nessa palavra? Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse desta palavra. Às vezes nós olhamos a nossa casa e falamos: Senhor, é tão difícil ganhar a minha casa. Mas não tenha dúvida, Deus vai te usar para algo grande. Aquilo que você não consegue, aquilo que você não tem forças, Deus fará por você. Deus vai dar grandes coisas. Deus fará maravilhas. Deus transformará corações. Tome posse desta palavra. Boa esta palavra. Moisés se torna um homem de Deus. Os mesmos medos que nós temos, a mesma timidez que nós temos, as mesmas dúvidas que nós temos hoje, tinha Moisés. Mas ele se deixou ministrar pela palavra de Deus. Se deixe ser ministrado, ensinado pela palavra de Deus. O Senhor está te enviando para ser ganhador de almas. Creia nessa palavra. Você vai ganhar a tua casa, vai ganhar a tua família. Tome posse desta palavra. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus. Peça para que Deus te dê sabedoria como lidar com cada situação. Peça sabedoria para que Deus te faça mais do que vencedor. Tudo aquilo que é prova que você não está entendendo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um projeto para a sua casa, para a sua família. Intercede por eles. Peça perdão. Daniel não teve dúvidas quando ele entende o projeto de Deus para Israel. Ele entra em oração e pede perdão. Os meus pais pecaram e não estão mais entre nós. Mas eu também não sou diferente, eu também tenho pecados. A oração de arrependimento. Peça perdão. Senhor, eu não sei como lidar com a minha casa, com a minha família. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Senhor, quantas vezes eu quero desistir, porque eu não sei falar. Senhor, porque eu fico muito nervoso. Senhor, me ensina, Pai. Me direciona. Senhor, coloque as tuas palavras na minha boca, para que eu não seja mais pesado de boca. Quantas vezes somos pesados de boca? Eu respondo mesmo, eu falo mesmo. Senhor, nos livre disso. Nos dê sabedoria para ministrar. Que nós venhamos falar com amor. Que nós venhamos falar, Senhor, dos teus feitos e das tuas maravilhas. Senhor, toma o teu povo nesta noite nas tuas mãos, Pai. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido nesse dia. Senhor, desde manhã tivemos um culto abençoado. Senhor, a palavra profética do dia. Senhor, te agradecemos pela vida, Senhor, de cada um dos seus.
Tome cada um nas tuas mãos. Senhor, dá sabedoria para administrar os seus negócios. Senhor, estamos adentrando essa semana. E essa seja uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de prosperidade. Senhor, se houver um mar, Senhor, pela fé nós vamos passar por cima, nós vamos abrir o mar, mas vamos conquistar em Teu nome, Pai. Eu profetizo, Senhor, bênção sobre cada um que está aqui esta noite e cada um que está nos ouvindo. Recebam a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém.